Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Conhecer o nosso corpo é muito importante, mas a prevenção é sempre o melhor tratamento. No nosso programa de hoje você vai conhecer uma história em que o corpo estava em silêncio por fora, mas por dentro ele gritava. Ele gritava e mudava uma história, uma rotina e fazia surgir uma força que vira exemplo. Mas antes da gente falar da nossa história, eu convido você para acompanhar o nosso programa. Você já está acompanhando? Está com o celular do lado? Se não tiver com o celular do lado, pega ele, dá uma olhadinha, entra no nosso Instagram, pode ser direto comigo no @dr.rodrigogurgel, coloca o seu comentário, coloca o seu nome, o estado de onde você é, a sua cidade. Fala pra gente se você conhece alguma história, pra gente conhecer, pra gente trazer aqui e o Brasil inteiro receber uma grande lição de superação. Então, espero vocês lá, @dr.rodrigogurgel. Ou então pelo WhatsApp, através do 12 99707 4730. Manda também a sua sugestão, o que você gostaria de ver e ouvir aqui, tá? Vai ser sempre muito bem-vindo. E hoje nós vamos receber, para contar a sua história e nos dar uma grande lição de vida, a Maria Eunice, que é orientadora educacional. Maria Eunice, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra ter pessoas com histórias como a sua aqui. Obrigada por compartilhar. Tem tanta gente, às vezes, que não quer compartilhar, tem vergonha, tem medo. Obrigado pelo seu ato de coragem e de amor com a gente. Eu também agradeço a oportunidade. Vamos lá para o seu lugarzinho. Sinta-se em casa. Nós vamos conversar um pouco sobre essa história maravilhosa que eu já sei, né? Que tinha tudo para ser uma história que estava só chorando, mas que não é bem assim, né? Hoje você está aqui com a gente para poder relatar isso com saúde e alegria. Conta pra gente como é que tudo começou. Começou com exames de rotina. Eu sempre fui cuidadosa com a minha saúde e era a época de fazer o exame de rotina. E nesse exame houve já uma desconfiança de que algo não estaria bem. E como você disse no início, né, o corpo estava gritando por dentro e eu precisava cuidar. Fui para exames mais detalhados. Certo. E apareceu de fato o problema. Mas como é que foi assim? Você não sentia absolutamente nada? Não tinha nenhuma mudança no corpo? Não. Intestino funcionando bem, urina bem, cabeça boa, não tinha uma dor, não tinha absolutamente nada. Emocionalmente é que eu não estava bem. Isso, mas fisicamente eu estava, tudo correndo bem. Por sorte, como eu disse, sempre fui disciplinada com essa pesquisa anual e por conta disso eu estou aqui hoje para contar a história. Sim. E assim, esse emocional, ele estava impactando, você tinha reflexo no corpo por conta da emoção ou era aquela coisa só de te dar uma dorzinha de cabeça no sentido de ficar preocupada? Ou você já chegava a sentir no seu corpo alguns reflexos do que esse emocional um pouco desequilibrado estava causando? Eu ainda não estava nesse movimento, né, de observar fisicamente, mas eu tinha um mau humor, aqueles mal-estares, assim, de acordar já esquisita. Não dormia bem? Não dormia bem, era aquele sono picado. Então, algo ali já não estava bom, né? Se alimentava bem? Eu tô te perguntando porque essa questão do emocional, ele causa, né? Transtornos gastrointestinais, falta de apetite, o sono fica um pouco mais regrado, até a nossa regeneração. Isso. Mesmo quando a gente precisa, quando está descansando, não acontece da maneira correta. Mas estava assim, estava se alimentando, como é que era isso? Sim, a alimentação estava boa, mas é tudo interligado, né? Eu ainda não tinha me dado conta. Hoje eu tenho plena consciência, mas naquela época eu não tinha. Quando você para para refletir, né? Exatamente, fazem 15 anos. Já 15 que anos. Ocorreu. Então hoje tudo modificou para mim, porque esse olhar atento aos mínimos detalhes, essa percepção mais aguçada de quem eu sou e o que pode estar acontecendo e ficar atenta aos sinais físicos do corpo, tudo isso é de extrema importância, realmente. Você fazia atividade física? Não tinha atividade física. Hoje você faz? Hoje eu tenho. Só pra gente já fazer uma comparação, a gente vai começar no final. Tá, não fazia atividade, ficava ali, né? Eu vi que você trabalhava.
mas tinha uma rotina de trabalho, né? E Também estressante. na verdade, quando aconteceu, eu não estava trabalhando, porque eu tinha dificuldade para engravidar, né? Então, quando eu engravidei da minha filha, que hoje tem 18 anos, eu fiquei os 3 primeiros anos sem trabalhar, porque eu queria ficar com ela em casa. Eu tinha essa possibilidade, fiquei, né? Como eu fiz com o meu primeiro filho. Eu tive 3 gestações, um bebê mora lá com o Papai do Céu, porque a gestação não veio a termo, entre o menino e a menina, né? Mas eu estava retornando para o mercado de trabalho, aos 40 anos, quando houve... Um turbilhãozinho de coisas estava acontecendo. Com a pastinha de currículo embaixo do braço, eu fui fazer os exames anuais. E foi aí que eu... então foi eu não estava trabalhando nessa época. Você foi fazer os seus exames, né? E dentro de todo esse processo, você começou... Mas você fazia todos os exames com um único médico, ou você ia em vários especialistas? Não, eu ia basicamente ginecologista e às vezes clínico geral, né? Certo. E cardiologista também. Certo. Porque eu tenho histórico na família, né? Mas você carrega alguma comorbidade? Hoje, hipertensão. Diabetes, hipertensão, Hoje, sim. hipertensão. Na época não tinha nada. Sim. A hipertensão veio depois com o tratamento, né, que depois eu vou contar. Tomava algum medicamento na época? Não. Nada, Depois vida que eu precisei. saudável, alimentação ok. Depois que eu precisei. Só tinha a questão do estresse e do desequilíbrio, né? E aí você, qual foi a especialidade que você foi que falou, opa, não foi o clínico? Não, ginecologia. Foi o ginecologista. Maravilha, a gente já vai saber um pouquinho mais dessa história. Mas antes, eu quero saber se você aí de casa está curtindo o nosso programa. Faz um stories rapidinho, pega o seu telefone que está aí do lado, a gente sabe que não é o ideal ficar com o telefone grudado, mas a gente fica mesmo, não tem jeito. Tira uma foto, marca a gente, coloca nos comentários o seu nome, seu estado e a cidade que você está nos assistindo. Manda para mim, entre em contato pelo @dr.rodrigogurgel. Manda para a gente suas sugestões, se você conhece alguma história que merece ser contada, o que você gosta, o que você não gosta do programa, a gente está aqui para te ouvir, para fazer a sua vontade, para você ficar bem melhor. E agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, não sai daí não. Estamos de volta com você bem melhor e agora nós vamos assistir um resumo da história da Maria Eunice. Acompanha comigo. O diagnóstico de Maria Eunice começou com um exame de rotina. Ela, por ser sempre muito cuidadosa com a saúde, os fazia anualmente. Em um destes exames, houve a desconfiança de que havia algo errado. Foram feitos exames complementares que comprovaram a suspeita. E para nos ajudar a desvendar qual é o diagnóstico da Maria Eunice, eu vou chamar aqui a doutora Maria Cláudia Guida Valmont, oncologista. Maria Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Prazer. Tá? Maria Cláudia, fala para o pessoal quem é você. Eu sou Maria Cláudia Valmont, oncologista, atuo aqui em Guaratinguetá, cidade vizinha, e na Clínica Certo. Maravilha, a gente vai deixar os contatos da Maria Cláudia aqui embaixo para você procurar ela, saber onde acha. Vamos lá? Maria Cláudia, pode sentar aqui, olha, do ladinho da Maria Eunice para a gente conversar. Então, Maria Eunice, agora você vai começar a ficar mais à vontade, que a gente vai falar o que você teve. Então, o pessoal de casa já vai entender e você não vai ficar se segurando na história para não contar. Então, vamos saber qual era o diagnóstico da Maria Eunice: câncer de mama. Vamos lá. Câncer de mama, né? A gente sabe que não existe só um tipo de câncer de mama. Fala pro pessoal de casa para eles poderem entender o que é o câncer de mama, que é tão dito, né? Tão falado, mas assim, a gente nunca esmiuça muito. Então, o câncer de mama, na verdade, é uma proliferação anormal, né, de uma célula que tem algumas alterações, né? Essa célula, ela tem a capacidade de invadir órgãos e se espalhar pelo corpo, né? Isso é o que define o câncer. Ela pode iniciar tanto nas células dos ductos mamários, que são o caminho por onde o leite, né, caminha até a saída, né, da mama. Sim. Ou nos lóbulos, onde ele é produzido, onde o leite é produzido na mama. Perfeito, maravilha. Existem vários tipos de câncer de mama?
Sim. Quantos mais ou menos? Só para a gente ter noção. Existem várias células do parênquima mamário, então isso todas elas podem desencadear tipos diferentes de câncer, né? Mas basicamente aquele câncer que a gente está mais habituado a ver, né? Nas histórias mais comuns aí, a gente a título de tratamento, sim, a gente divide eles em 3 tipos básicos, né? Okay. De acordo com a presença ou não de receptores na superfície da célula. Eles podem ter relação com os hormônios, que a gente chama hormônio positivo. Eles podem superexpressar uma proteína que a gente chama de HER2. Eu acho que é o caso da... É isso que eu ia perguntar, se você lembra, né? Sabe qual era o seu tipo, deve saber, óbvio. Né? Se você fala também que não lembra, vai falar, tá tudo bem. Tudo né? Os nomes técnicos porque, assim, eu não sei. Eu não lembro porque passou, eu tô numa vida nova, né? Essa página eu virei, isso. Né? É um carcinoma ductal invasivo. Eu acho que você ia falar, acho que era o 3º tipo, não é isso? Não, isso é a parte inicial, né? Que a gente divide, né? Né? Se começou nos ductos, né? Isso. Então foi bem ductal. Ele é detectado antes, no caso dela. Ele pode ser detectado antes dos 40 anos. Como é que é essa detecção? Pode. Porque como é que é hoje o protocolo para se detectar? Existe uma idade a partir da qual tem que se fazer o exame, só para a gente orientar o pessoal de casa? Então vamos lá, na população geral, né, a gente recomenda após os 40 anos fazer a mamografia anual de rotina. Certo. Tá? Antes disso, toda mulher já vai ao ginecologista, enfim, porque é aquele médico que é o médico da nossa confiança, né, e que ele que pede todos esses exames, vai examinar a mama. A mulher deve estar atenta, como né, você falou, né? Muitas vezes o corpo está gritando, né? Então a gente tem que ter um conhecimento do nosso corpo para saber que qualquer alteração pode ser sim o início de uma doença mais grave, né? E em casos especiais, principalmente quando há um histórico familiar importante, aí a rotina de rastreamento ela muda um pouco. Já fica um pouco mais recente, antes dos 40. Mais precoce, com certeza. Perfeito. Você fazia o exame em casa? Nada? Nada. E quando foi detectado, foi na primeira mamografia da minha vida. Então eu falo da importância, né, de procurar logo aos 40, né, que ainda é preconizado aos 40, né? Não sei se daqui a uns anos vai ser menos, né? No caso da minha filha, por exemplo, acredito que ela já vai ter que fazer antes, né? Mas então, como eu fiz aos 40 anos e foi detectado logo no início, ele não estava grande, né? Ele estava o tamanho de pequeno para médio e centralizado atrás do mamilo, né? Então ele estava atrás do mamilo. Eu, em toque, eu não tinha percebido mesmo, não. Qual era a idade quando você foi? 40 anos. 40 anos. Mas você tinha um histórico familiar? De câncer de mama, não. Não tinha. Não. Caramba. O histórico da família é... De hipertensão, isso, de né? hipertensão. Que você tinha dito. Perfeito. E quando você foi até lá, né? Não tinha nada. Corpo em silêncio por fora, tudo maravilhoso, apesar do estresse, né? Que eu quero chegar nessa hora. Sim. E aí você foi lá. E aí o médico examinou, ele também não percebeu nada, foi só no exame de imagem, aprofundando mais um pouco, foi desse jeito. Foi uma médica que seria a primeira vez que eu ia me consultar com ela. Eu tinha um médico que, inclusive, fazia pouco tempo, né, que eu tinha tido a minha filha, então ele que me acompanhava. Mas eu resolvi ir a essa médica. E ela desconfiou ali de cara que alguma coisa não estava bem, tanto que ela ligou para a clínica, foi tudo muito rápido, já me acionaram em casa depois do exame. Então, assim, em uma semana eu já estava indo para São José dos Campos para fazer a biópsia. E aí isso é muito importante a gente falar com você de casa. Como nós falamos no início do programa, e a Maria Eunice está trazendo para a gente,
Às vezes está tudo muito bem por fora, eu não sinto nada, eu escuto muito isso, né? Ah, doutora, eu não sinto nada, eu não faço exame, para que eu vou procurar? Quem procura acha. Acha, mas se você achar no momento certo, no momento oportuno, você consegue curar. O problema é você não procurar e achar quando ele já enraizou, já ganhou outra vertente dentro do seu organismo que está te prejudicando e aí não tem mais jeito. Então, é importante você conhecer o seu corpo, mas é importante você estar fazendo o exame de rotina. Não é porque você não está vendo nada por fora que por dentro está tudo tranquilo, tudo maravilhoso e que nada está acontecendo, né? E foi numa dessa que, ao toque, que é muito importante, você não encontrou nada, mas que foi lá, foi no médico e aí com os exames mais profundos, do jeito que tem que ser, com o médico certo, com o especialista certo, você acabou encontrando esse diagnóstico. Quando ele te deu o diagnóstico, como é que foi isso? Eu não sei como está hoje, mas à época, né, que fazem 15 anos, à época, o resultado da biópsia demorou 3 semanas, 21 dias. Essa, para mim, foi a pior parte, de saber, tenho, não tenho, o que é que eu tenho, né? E aí, quando eu recebi a notícia, ok, vamos lá, né? Tem algo aqui que não é meu, não nasceu em mim. Tanto a médica, a mastologista, quanto o oncologista foram muito claros que há muita chance de cura, que a forma como o paciente se comporta também diz muito, né, no resultado favorável ou não ao tratamento. Existem muitos recursos e eu também tenho uma fé muito grande, né? Eu sei do cuidado de Deus para comigo, então eu enfrentei. E aí foi assim, o tempo todo com essa certeza, eu vou sair, essa coisa que está aqui dentro não é minha, ela vai sair daqui, né? Mas quando você recebeu, porque existem vários tipos de pacientes, por mais que, né, tenha-se o jeito de falar, tem gente que entra em choque e só vai cair a ficha depois que tem que se movimentar. Tem gente que na hora já desmorona, já... Como é que foi essa tua reação? Chorei muito na frente da médica ao saber o resultado. Sim. Chorei, obviamente. Eu ainda não tinha contado para os meus, né? Meus filhos, minha mãe, meus irmãos, ninguém sabia. Então, aí fui no caminho, né? Porque eu estava em São José dos Campos. Então, no caminho até Lorena, eu fui ali processando, buscando processar aquelas informações e buscar, né, ajudas necessárias. Em algum momento você pensou assim, e agora? Meus Pode não ter filhos. jeito, posso... Tem muita gente em casa que está recebendo, está esperando nesse momento. O tratamento é muito desafiador, né? Você pode ter muitos obstáculos durante o tratamento. E é um tratamento de risco, né? Sim. Quando a gente fala em quimioterapia, é um tratamento Traz de muitos risco. riscos e é um tratamento que não é leve. Sim, né? pode deixar sequelas, sim, né? Sim. E como é que foi? Chegou em casa, você contou, como é que foi a recepção da família? Todos assustados, mas ao mesmo tempo muito próximos. Então isso também me ajudou muito. Eu falo que são os guerreiros que guerrearam comigo. Eu estava diante de uma batalha, eu precisava de gente comigo para me reerguer. Entendi. E tive sim o apoio de muitas pessoas, de pessoas próximas, de pessoas distantes. E eu sou muito assim... Eu quero falar das coisas, né, do que está me acontecendo, eu quero partilhar. Então, eu partilhava com o carteiro, que ia levar a carta lá em casa. Olha, faz a sua oração, a sua reza, o seu sentimento bom por mim, porque eu estou precisando. Então, assim, eu fui angariando forças comigo. Você porque não se tem escondeu. Tem pessoas que optam por esconder, e eu super respeito também, né? Não querem falar, eu não, eu falava para todo mundo. Estou enfrentando essa situação, eu vou vencer e tal. E isso, para mim, foi muito favorável. Era uma forma de você pôr para fora, se aliviar um pouco. Quando a gente fala, a gente alivia. Receber um pouco do carinho das pessoas, porque até o carteiro vai te dar um carinho naquele momento, quando você compartilha, né? E você se sente um pouco mais acolhido. Eu fiz esse movimento. E como é que é a questão da prevenção? Existe alguma forma de prevenir ou não? Isso tá ali, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu te pergunto por quê. Ela estava num momento de estresse, por isso que eu falei que a gente ia chegar no estresse, num estilo de vida que a maioria dos brasileiros tem, né? Ah, eu não faço atividade física, eu tenho meu trabalho. E aí, como é que isso influencia? Existe uma prevenção, o estilo de vida influencia? Rodrigo, a gente sabe que, como você questionou algumas coisinhas, né, no início,
a prática de atividade física, uma alimentação saudável, a manutenção do peso corporal estável e saudável, né? Evitar o consumo de bebida alcoólica. Esse conjunto de coisas pode prevenir em até 40% o aparecimento não só do câncer de mama, mas de outros cânceres também, Sim. que estão relacionados, né, Sim, a sim. esse tipo de alteração que a gente é capaz de realizar, né, com pequenas mudanças no nosso estilo de vida. Com certeza. É. Maravilha. Já já a gente vai continuar com essa conversa, tá? E você de casa, tá acompanhando a gente? Comenta, curte, compartilha, diz pra gente o que você tá achando através do Instagram, @dr.rodrigogurgel. Se você tem alguma história, conta pra mim. Eu quero conhecer, o Brasil quer conhecer. Vamos trazer mais fontes de inspiração e de superação aqui para a nossa TV Aparecida. Ou então você entra em contato comigo pelo WhatsApp através do 12 997074730. Lembrando que se colocar a hashtag, que é o joguinho da velha, você bem melhor, a gente vai conseguir identificar mais rápido e saber o que você quer contar pra gente e falar para nós. E já voltamos, não sai daí não, você bem melhor, depois do intervalo comercial. E voltamos com o Você Bem Melhor aqui na TV Aparecida. E quem já pisou na casa da mãe Aparecida sabe, tem algo de diferente aqui. Nós estamos aqui no nosso estúdio, no subsolo do Santuário Nacional, e a gente sabe e sente isso toda vez que pisa aqui. E não é só o tijolo nem a arquitetura, é cuidado, é abraço, é como chegar na casa de uma mãe que preparou tudo para você se sentir amado. Isso não acontece por acaso, acontece porque existe a família dos devotos cuidando de cada detalhe. E sabe por quê? Porque existe a família dos devotos. É essa família que garante que o santuário esteja sempre preparado para acolher com carinho cada pessoa que chega aqui em busca de fé, de esperança e de renovação. Quando você chega à casa da mãe, encontra tudo organizado, tudo limpo, iluminado e bonito. Mas por trás disso existe um exército de devotos que, com a sua fidelidade, ajudam a manter tudo funcionando, sempre pronto para você se sentir abraçado pela Mãe Aparecida. Por isso, eu quero te fazer um convite. Vem fazer parte dessa família que cuida da casa da mãe. É fácil. Acesse a12.com/família dos devotos ou ligue para 0300 210 1210. Com a sua participação, a casa da mãe continua sendo esse lugar de fé, de acolhida e de transformação. Família dos devotos, participa. E agora, nós vamos continuar aqui conversando um pouquinho sobre o caso da Maria Eunice, né? Que nós paramos quando você recebeu esse diagnóstico, quando a família ficou sabendo e você se sentiu acolhida. E como é que foi o tratamento? O tratamento iniciou com 6 ciclos de quimioterapia, que a intenção era diminuir o tumor para que a cirurgia fosse menos invasiva. Então eu fiz os 6 ciclos, com bastante dificuldade, né, porque não é fácil, mas venci os 6 ciclos e realmente o tumor diminuiu consideravelmente, então a cirurgia, eu não retirei a mama toda, né, só a região central, já foi feito ali a correção plástica, foi na mama esquerda. Depois, 32 sessões de radioterapia, a parte de radioterapia também é bem chata, né, porque aquela hora que a gente tem que assinar aquele termo, né, de responsabilidade e tal. Terminei os ciclos de rádio, precisei retomar a quimioterapia por conta de uma situação lá que eu não sei explicar, mas eu precisei. Fiz 18 aplicações de uma outra medicação e passei para a medicação via oral por 8 anos. Tomei o remédio por 8 anos e sempre, no início, a cada 6 meses, retornava, né, para consulta com o oncologista. Depois já espaçou para 1 ano e, como até agora, né, eu vou anualmente à consulta, fazer toda a verificação. Mas graças a Deus eu estou bem, Ao não todo tive foram quantas recidiva. 6 ciclos e depois, a cada 21 dias, né, eu fazia a aplicação daquela vermelha, que eu não sei o nome técnico. Perdi cabelos, né? Esse cabelo aqui, ele tem 14 anos. É isso que a gente conversar. Como é que foi essa vaidade do perder o cabelo? Isso. Eu fui me preparando porque, na verdade, eu sempre gostei de cabelo curto. Então, do curto para o raspado não teve tanto
tanto problema assim não, porque eu sabia que seria um momento para passar. Eu falei, eu não vou pôr minha energia, meu sofrimento nisso, porque eu tenho coisas mais importantes para cuidar. O cabelo, ele cresce depois e tá tudo bem. Então eu tive o meu momento, Carolina Dickman, Laços de Família, sabe? Não foi com aquele glamour todo, mas eu tive um momento que a cabeleireira foi em casa, raspou meu cabelo. Porque na noite anterior eu tive uma dor muito grande no couro cabeludo, né? Aquilo estava me atormentando. E aí a minha cunhada consultou, né? Conversou com uma pessoa lá que já tinha tido. Ela falou, olha, provavelmente o cabelo dela vai começar a cair. Isso foi bem no comecinho da quimio, né? E de fato foi raspar e perdi depois todo. teve a radioterapia. Isso, que depois são, a rádio. parecem vários riscos, né? Como foi dito. 32 sessões de rádio. 32 sessões, isso é muita coisa. Ou não, eu estou enganado. Sim, é muita coisa. É muita assim, coisa. O tratamento, algumas coisas mudaram nesse período, nesses 15 anos, né? É isso que eu ia perguntar, como é que foi a evolução disso? Que então, 32 é muita coisa. Sim, ela provavelmente teve um tumor que a gente chama HER2 positivo, que ela depois recebeu os 18 ciclos do anticorpo, que é um anticorpo que se liga, né, à célula que tem a hiperexpressão desse receptor e neutraliza e faz com que essa mensagem de ativação e para proliferação celular, ela fique inibida. Então, a célula acaba morrendo, né? Então, é uma fase muito importante do tratamento. Hoje, a gente começa essa fase, né, antes também da cirurgia, por isso que é tão importante a realização dos exames, uma boa biópsia, né, feita bem avaliada, enfim. E aí faz esses 18 ciclos, né? Se tiver tido uma boa resposta na cirurgia, quando não tem uma boa resposta, a gente pode recalcular a rota, tentar um outro tratamento, que também tem enfim, você consegue selecionar melhor, né, o tratamento do paciente, né? E as radioterapias, né, como a gente estava falando, hoje a gente consegue também fazer um tratamento um pouco mais enxuto. É raro a gente precisar mudaram as formas, né? Que bom. Tantos ciclos, né? E o seu tratamento foi todo feito pelo governo, pelo SUS? Como é que foi esse tratamento? Só para a gente entender e a gente poder orientar as pessoas de casa que às vezes estão recebendo um diagnóstico como esse, ou estão na agonia que você estava e falar assim, para onde eu vou? O que eu faço, né? Eu iniciei com um plano de saúde particular e depois, por uma questão pessoal, eu perdi esse plano e fui para o tratamento com o SUS e tive um excelente cuidado. Não tenho nada a dizer, foi muito tranquilo. Eu chegava, já estava agendado, já agendava próximo, já fazia os exames e com muita cautela e com cuidado. Assim, eu queria muito viver, né? Sim. Isso é essencial. E essa reconstrução que você falou que você fez, né? Também foi pelo SUS? Sim. Eles oferecem esse tipo de... Não. A primeira não, a primeira foi pelo plano, né? Certo. A cirurgia eu fiz pelo plano de saúde e posteriormente eu fiz uma cirurgia para fazer a simetrização da mama, né? Porque a mama direita continuava crescendo e eu usava prótese no sutiã, prótese de silicone do lado esquerdo, mas estava ficando muito incômodo para mim, então eu fiz, mas de forma particular e fiz a simetrização da mama, né? Perfeito. A gente sabe que tem gente em casa passando por isso nesse momento, né? Como a gente já falou várias vezes aqui. Você como médica, né? Qual é talvez o primeiro recado que você deixa para as pessoas de casa que estão na espera e que vão receber esse diagnóstico ou que já sabe que tem, só estão esperando aquela batida do martelo do exame falando é isso? Então, a primeira coisa, né? Qualquer alteração, se você detectou, suspeitou que tem, enfim, um nódulo na mama ou alguma alteração na axila, não fique em casa esperando, ninguém vai bater na porta, né? A gente tem que correr atrás. Procurar, vai ao seu médico de confiança, enfim, para poder fazer esse diagnóstico. A rapidez com que o diagnóstico é feito tem impacto no prognóstico, né?
nessa caminhada. Então, a primeira coisa é correr atrás, fazer a biópsia, não tenha medo. Não tenha medo desse caminho. Você vai encontrar não só apoio na família, nos profissionais que vão te acompanhar, né? Estão juntos com você, porque nosso objetivo é o mesmo, né? É poder oferecer o melhor tratamento e aumentar as chances da doença, né, ser curada. Perfeito, maravilha. É isso. E você de casa, está acompanhando a gente? Se não está, liga lá, vai acompanhar, pega o celularzinho aí do lado, abre o computador, entra no youtube.com/@TV Aparecida e lá nós temos todos os programas, todo mundo que passou aqui, todas as histórias de superação. Deixa um comentário pra gente, vê como é que cada pessoa dessa passou por algum problema e superou e está bem melhor, né? Nós temos aqui a história do Matheus, que passou por aqui. E vamos lá, a Franciele Ariza disse, a história é muito interessante, né? Nós temos um outro comentário aqui, @LCJogos00. Eu conheço o Matheus, ele estudou na minha sala no infantil. Foi emocionante o aniversário dele, eu fiquei muito feliz por ele estar fazendo os seus 10 anos. Parabéns, Matheus, que Deus te abençoe. A história do Matheus, ele não tinha chance de cura e os pais do Matheus arregaçaram as mangas, lutaram contra tudo e contra todos e conseguiu fazer o Matheus ser a única criança, que as crianças em óbito aos 4 anos de idade. O Matheus fez 10 anos e agora, indo contra toda a medicina, o Matheus está conseguindo a cura, ele reverteu um problema irreversível. História extremamente emocionante. E aqui, olha, nós temos a Maria da Glória Araújo. Dos programas Você Bem Melhor, esse é o melhor, emocionante e de fé. Parabéns, obrigado, viu, Maria da Glória? E você de casa, manda pra gente, a gente quer poder ler aqui as suas mensagens pelo Instagram ou pelo YouTube. Manda pra gente, manda o seu nome, manda a sua cidade, a gente quer muito saber a sua opinião. E aqui, olha, nós temos aqui a Sol, fala, que programa bom, conhecimento nunca é demais, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Sol, que Deus nos abençoe. Bom, e é isso. Entre em contato com a gente, manda por aqui, manda pelo Instagram, a gente quer muito ouvir a sua história. E agora nós vamos mostrar aqui para a dona Maria Eunice, que trouxe tão grandemente para a gente a sua história, o nosso presente que já é conhecido por todos, né? E a gente está muito feliz porque ele é conhecido, que são os seus livros de o seu livro de memórias. Não é um livro de memórias passadas, porque a gente quer que a sua memória passada do que passou fique guardado como um grande aprendizado, que é o que está acontecendo. Mas a gente quer que seja um livro de memórias futuras, né? E as suas futuras memórias, elas são como os nossos dias, né? Eles amanhecem em branco. E quem vai escrever eles somos nós, tá? Que nele estejam as suas memórias escritas, que ele esteja as suas memórias fotografadas, e que se a memória do passado vier não para atormentar, mas para fazer você lembrar, que ela também esteja aqui. Então, exatamente, faça com que ele seja um livro feliz, porque a sua história hoje já é uma história feliz. Ele é seu e é só seu, porque o nosso programa, ele é seu, tá? Pode sentar que a gente vai conversar. Obrigada. E, Maria Eunice, é muito importante para a gente ter pessoas assim como você aqui no Você Bem Melhor, porque o seu corpo estava em silêncio, mas como a gente falou, ele por dentro ele estava gritando. E quando a gente recebe a notícia de uma gritaria dessas, a gente perde o chão, é normal. Quem está em casa não vai se desesperar, tá tudo bem. Pode desesperar. O que você não pode é prolongar o desespero. E você trouxe pra gente uma lição muito grande, tá? Você trouxe pra gente uma lição de que a gente é capaz de ser humano. Você trouxe pra gente uma lição de que o mundo está aqui, o mundo que a gente fala que é tão ruim, né? Tá tudo horrível. O mundo pode ser bom também, porque você dividiu com outras pessoas e as outras pessoas te acolheram. Parece bobagem, mas a energia de um olhar, de uma oração, de um abraço já muda tudo na nossa vida. Você trouxe pra gente a lição da família. Você passou
por tantas coisas e você estava ali com a sua família, todo mundo junto, todo mundo te acolhendo, todo mundo te dando força. E se você recebe essa força de todo mundo na hora que você mais precisa, significa que a sua missão está sendo bem cumprida. Você está criando pessoas de qualidade. Nós temos 2 tipos de exemplo na sociedade diante de um problema. Aqueles que vão mostrar para a gente que não vai dar certo e aqueles que vão mostrar para a gente que vai dar certo. E que bom que você é aquele que vai mostrar para a gente que vai dar certo, mas você determinou isso dentro da sua mente, você determinou isso dentro da sua vida. Você disse, chega, ninguém mais vai mexer aqui. Porque tem gente que quando recebe a notícia, rápido vai a óbito, rápido, né, começa a minguar, porque não deixa a coisa acontecer da maneira que tem que acontecer. Então você mostrou que o barulho da tua fé silenciosa era maior do que o silêncio que estava destruindo o teu corpo. Então assim, pode parecer cruel o que eu vou falar, mas eu só vou falar porque passou. Que bom que aconteceu com você, porque foi uma pessoa que teve força, exemplo e que teve vontade o suficiente para estar aqui hoje. Quando o propósito é bom, o Papai do Céu abre os caminhos e a coisa acontece. Então assim, eu tô vendo pelo seu sorriso que você nunca falou coitada de mim, porque a gente começa a morrer quando a gente se vitimiza. Poxa, coitado de mim, minha história de vida. Em momento algum você falou isso. Então, como você não se vitimizou, você se fortaleceu. Então, assim, que bom que foi com você e obrigado por você estar aqui. Você é um exemplo para todos nós. Né? Eu também agradeço muito essa oportunidade e de poder compartilhar essa história. E enquanto eu estava em tratamento, eu fui fazendo o exercício terapêutico de escrever o que me ocorria e as minhas percepções diante daquilo tudo, né? Para mim era um furacão que estava vindo sobre mim. E aí, desse exercício terapêutico, nasceu um livro, que é o Casa Arrumada, apesar do furacão e através dele. Então, realmente, eu não me vitimizei, o furacão estava aqui, né, se apossando, querendo se apossar, né, mas eu não deixei. E apesar dele e através dele, eu me refiz como pessoa. E eu sei que tudo que está aqui não saiu só da minha cabeça, apesar de eu ter facilidade em me expressar oralmente e por escrito, mas foi Deus me usando para alcançar outras pessoas. O livro já foi reeditado, ele foi lançado em espanhol, então assim, já fui traduzida, né? Maravilha! Com outro título, obviamente outra capa, mas ele foi lançado pela editora na Colômbia, então ele está distribuído em toda a América Latina. Que bom! É um exemplo de como Deus cuida e Deus nos usa como instrumento para ajudar outras pessoas. Então, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado, viu? Seguimos, porque tem uma das frases que eu uso aqui que diz assim, assim como não existe plástica que devolva a vida a um olhar opaco, também não existe técnica, medicina que devolva a vida a quem não quiser viver. Então, eu quis, desde o primeiro momento que eu soube, eu quero viver. Esse furacão vai sair. Maravilha. Então, eu usei de todos os recursos da medicina, fui muito fiel a todo o tratamento, fiz de tudo que foi me dito que deveria ser feito, mas com essa confiança no absoluto que ele estava cuidando de mim, né? Obrigado, Maria Cláudia. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Tá? Prazer muito enorme. Bom ouvir essa história. Obrigado por saber que tem pessoas que entram no olho do furacão como ela, com coragem, e que tem pessoas como você que fazem com que a gente finque o pé no chão no olho do furacão e ele não deixa a gente ficar batendo, jogando para onde quer. Muito obrigado. Obrigado você de casa, você bem melhor de hoje acaba por aqui com essa história de superação, de emoção. Tá entrando no olho do furacão? Finca o pé no chão, vai passar. E só depende da sua mente, da sua atitude para isso ir embora. Determina hoje, porque vai passar. Semana que vem a gente está aqui. Lembra, é possível. Tchau, tchau.